Bom dia. Nós estamos em Lyon, na colina de Fourvière, e atrás de mim vocês podem ver não somente Lyon, mas a passarela do padre Paulo Couturier. E eu estou feliz de falar a vocês dessa coisa magnífica que acontece nesse momento na igreja, sobre a unidade dos cristãos, tão importante para o padre Paulo Couturier, esse profeta do ecumenismo. Nós estamos vivendo um momento extraordinário na vida da igreja. E vocês vão ouvir esse vídeo tão belo, de apenas 6 minutos, no qual o Papa explica sua visão em relação aos evangélicos pentecostais. Nesta mensagem, ele fala esta frase que nós escolhemos como título desse ensinamento: o milagre da unidade já começou. O milagre da unidade já começou e é uma ótima notícia. Então eu tenho 5 boas notícias, 5 como os dedos da mão, como se nós permitíssemos a Deus de reencontrar, se articulando entre eles, seus 5 dedos da mão para abençoar e levar a paz ao mundo. Sem isso, é como se ele ficasse paralisado pela nossa divisão. A primeira boa notícia é o que aconteceu em 1999. 482 anos depois, finalmente os luteranos e os católicos se reencontram. E eles concordam, e outras também assinaram como os metodistas, sobre a questão da justificação. Ótima notícia. O protesto acabou, como vocês escutarão ser dito em um vídeo. De fato, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, marcando o início da Reforma Protestante na Europa. Católicos e protestantes se dividem em particular sobre a maneira sobre como o homem é justificado, ou seja, tornado justo pela graça de Deus, passando pela fé em Cristo, e sobre o lugar das boas ações são levadas em conta na salvação. 482 anos depois, no dia 31 de outubro de 1999, depois de séculos de divisão e de incompreensão, um acordo é assinado entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, marcando uma virada decisiva no diálogo ecumênico. Segunda boa notícia. Nesse momento, há uma aproximação entre certos evangélicos pentecostais e certos católicos. Antes, em alguns lugares, por exemplo, na América Latina, era um pouco a guerra. No Brasil, era um pouco uma guerra. Mas agora é uma aproximação considerável que está acontecendo. As pessoas finalmente se tornam um pouco mais cristãs. E eles sabem que é somente na unidade que poderemos atuar positivamente no mundo. Ora, os católicos são aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e os evangélicos pentecostais, nesse momento, são 750 milhões. Então, Kenneth Copeland é um pregador pentecostista americano. Em 1967, ele recebe uma visão do Senhor, o chamando a anunciar o evangelho a todas as nações. E ele funda, com sua mulher, Glória, a organização evangélica Kenneth Copeland Ministérios, KCM. Hoje presente nos 5 continentes. Na ocasião do último encontro anual dos líderes da organização no Texas, no dia 21 de janeiro de 2014, ele convidou o bispo episcopal evangélico Tony Palmer a tomar a palavra diante da Assembleia. Mas ele veio com um presente inesperado. Um vídeo do Papa Francisco que lhes era especialmente dirigido. Tony Palmer é, na verdade, um amigo de longa data do Papa Francisco, que o conheceu quando era arcebispo de Buenos Aires. Ele não esperava, no entanto, ter um novo encontro pessoal com o Papa depois de sua eleição. Eu recebi uma ligação logo depois do Natal, enquanto eu brincava com meu filho assistindo TV. Eu pego meu telefone e digo: "Alô, aqui é Tony Palmer." Escuto: "Alô, aqui é o Papa Francisco." Eu pensei que era algum dos meus amigos. Ele devia estar me observando pela janela. Eu digo: "Padre Mário?" Ele responde: "Sim." Então eu corro para andar do meu escritório, que era mais calmo, e lhe digo: "Por que você está me ligando?"
Ele me diz, quando você vem a Roma? Eu lhe respondo, estarei em Roma em 2 semanas. Preciso visitar uma das minhas paróquias. Ele me diz, você pode vir me ver? Então eu digo, posso no dia 13. Ele diz, não vou estar ocupado. Não é mentira, foi assim mesmo a conversa. Minha esposa Emi estava atrás da porta escutando a conversa. Eu digo, posso dia 14. Eu fico então mais um dia em Roma. Ele me responde, vou procurar minha agenda. Eu escutei o telefone colocado na mesa, barulhos de passos à volta. Ele me diz, Bispo Tony, dia 14 estarei livre. Que horas? Eu respondo, você é o Papa e você me pergunta que horas? Ele diz, sim, que horas você pode? Eu pensei 10 horas, assim eu posso evitar os congestionamentos pesados de Roma. Digo, 10 horas, combinado às 10 horas. Então eu lhe digo, Papa Francisco, não consigo acreditar que você está me ligando. Sinceramente, não sei como reagir. Ele me responde, o que você quer dizer? Eu falo, você é o Papa da Igreja de todo o mundo. 1,2 bilhões de fiéis. E eu sou somente um membro ordinário do clero que faz sua parte pelo reino. Ele diz, Tony, nós compartilhamos a aliança, somos irmãos. Nada mudará nossa amizade. Eu fui abençoado. Por que é o momento histórico? Porque em 1999 a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um acordo colocando fim ao protesto. Lutero acreditava que somos salvos pela graça por meio da fé somente. Mas não é tudo. A Igreja Católica acreditava que nós somos salvos através das obras. E era contra isso que protestávamos. Então, o que as duas igrejas fizeram é colocar as duas definições juntas. Escutem, eu vos leio essa passagem que peguei no site do Vaticano. A justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, da qual nos tornamos participantes através do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Confessamos juntos, somente por graça, na fé na obra salvífica do Cristo, e não por causa de nosso mérito. Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita, e chama para as boas obras. Isso colocou fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero é passado. E o de vocês? Em 1999, isso foi assinado pela Federação Luterana Mundial. Mais tarde, quase 5 anos depois, o Conselho Metodista Mundial assinou o mesmo acordo. Mas até hoje, nenhuma igreja evangélica assinou o acordo, dizendo que nós somos salvos pela graça movida, pela fé em vista das boas obras. Aqui eu acredito que seja uma lacuna a ser preenchida. Há um desafio para vós. Então, esta noite, o Papa é um momento histórico de ter um Papa que nos reconhece como irmãos e irmãs, que nos fala como irmãos e irmãs, e nos envia uma mensagem. E aqui o conteúdo da mensagem. Dear brothers and sisters, excuse me, Caros irmãos e irmãs, me perdoem por vos falar em italiano, but I cannot speak in English. But I will na verdade, eu não falarei nada em italiano, nem em inglês, mas de coração. no English.
but heartfully. È una lingua É uma língua mais simples semplice. e mais autêntica. E essa língua do coração tem uma linguagem, uma gramática especial. È una grammatica speciale. La grammatica Uma gramática simples, com duas regras: amar Deus acima de tudo e ao próximo porque ele é seu irmão e irmã. fratello e la tua sorella. E com essas duas coisas podemos avançar. Io sono qui con mio fratello Estou aqui com o meu irmão bispo, Tony Palmer. Tony Palmer. Nós somos amigos de longa data. E lui, Ele me falou sobre vossa conferência, sobre vossa reunião. il vostro raduno, con E piacere, com alegria vos cumprimento. un saluto Um olá feliz e desejoso. e nostalgico. Gioioso perché Feliz porque me sinto alegre a me dà que gioia vocês estejam reunidos para louvar Jesus Cristo, per lodare o único Senhor, l'unico Signore, de orar ao Pai e de receber o Espírito Santo. Padre, e ricevere lo Spirito. E isso traz alegria, pois vemos que o Senhor trabalha no mundo inteiro. È nostalgico perché Desejoso porque acontece conosco como nos nossos bairros. nei quali Nos bairros existem famílias que se amam e famílias que não se amam. Famílias que se unam e outras que se separam. sono famiglie che si separano. E nós somos um pouco, se vocês me permitem a palavra, um pouco separados. Separados porque os pecados nos separam. Nossos pecados, I nostri peccati. as incompreensões ao longo da história. Um longo caminho de pecado comum. Una lunga strada di peccato comunitario. Ma De chi quem é ha a culpa? Tutti. Somos todos culpados. Todos nós somos pecadores. O único justo é o Senhor. Io ho la nostalgia Eu desejo que essa separação termine e possa nos permitir a comunhão. finisca. E ci Eu desejo esse abraço do qual falam as Escrituras, di quell'abbraccio di qua, del quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di quando os irmãos famintos de José foram ao Egito sono andati para comprar algo para comer. per comprare, per poter mangiare. Mas eles iam comprar. Eles tinham riquezas, mas o dinheiro eles não podiam comê-lo. I soldi. E E então, eles encontraram algo maior que um jantar. Encontraram o irmão. hanno trovato il fratello. Todos nós temos essas riquezas. As riquezas da nossa cultura, de nossa história, tantas riquezas culturais, religiosas, diferentes tradições. Tradizioni diverse. Ma dobbiamo Mas precisamos nos encontrar como irmãos. E devemos chorar juntos, como fez José. come ha fatto Giuseppe, Esse pranto que unifica, o pranto do amor. pianto dell'amore. Eu vos falo como irmão. E eu vos falo assim, simplesmente, semplicemente, con gioia e nostalgia. com felicidade e desejo. Facciamo Façamos crescer o desejo, pois ele nos leva a nos encontrarmos e nos abraçarmos. a trovarci. E a louvar Jesus Cristo como o único Senhor da história. Come unico Signore della storia. Eu vos agradeço muito por me escutar. Per sentirmi. Vi ringrazio tanto
Vos agradeço muito de me permitirem falar a língua do coração. La lingua del cuore. E vos peço um favor. Rezai por mim, porque eu preciso de vossas orações. Eu rezo por vós e continuarei, mas eu preciso de vossas orações. Rezai ao Senhor para que Ele nos una todos. Então vamos, nós somos irmãos. Vamos nos dar um abraço espiritual e deixemos o Senhor continuar essa obra que Ele mesmo começou. Pois isso é um milagre. O milagre da unidade já começou. Em um romance do escritor italiano Manzoni, um homem simples do povo diz o seguinte: nunca vi o Senhor começar um milagre sem Ele mesmo terminá-lo bem. Ele terminará bem esse milagre da unidade. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Eu vos peço que me abençoem, e eu vos abençoo. De irmão para irmão, eu vos abraço. Obrigado. Un abbraccio. Grazie. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Tony, pegue seu telefone e vem aqui. Eu quero que você lhe reenvie uma mensagem. Caro Senhor, obrigado do fundo do coração. Todos esses líderes representam literalmente dezenas de milhares de pessoas que vos amam, que acreditam em Deus convosco. E em resposta ao vosso pedido, nós acabamos de orar por vós e convosco, e nós o fizemos no Espírito. Obrigado, Senhor, nós vos bendizemos. Nós recebemos a vossa bênção. Isso é muito, muito importante para nós, e nós vos bendizemos com todo o nosso coração. Nós vos bendizemos com toda a nossa alma e vos bendizemos com toda a nossa força. E nós vos agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus por vós. E todos nós declaramos em conjunto: sede abençoado. Mais uma vez, todos juntos. Sede abençoado. Amém. 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 Terceira boa nova é o que acontece neste momento para os ortodoxos. Os líderes das igrejas ortodoxas reuniram-se em Istambul a convite do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, de 5 a 9 de março de 2014, e anunciaram a reunião de um concílio pan-ortodoxo no Pentecostes de 2016. Tal reunião não ocorreu desde o concílio de Nicéia, em 787, ou seja, antes da separação com a Igreja Católica Romana. Os nossos irmãos ortodoxos, os 14 patriarcados, não tinham se encontrado para realmente fazer um concílio há 1227 anos. E isso é uma notícia muito boa. Algo está acontecendo entre os ortodoxos. Os ortodoxos vão talvez finalmente começar a andar em um único passo. Se os ortodoxos realmente se unirem, se neste concílio, dentro de 2 anos, há este trabalho de unidade que será feito, é um desafio fantástico para a unidade do corpo de Cristo. Porque se os ortodoxos se unirem, em seguida, com os católicos, será muito fácil conquistar a unidade. Talvez a questão dolorosa da Ucrânia seja a causa desta urgência de repente se encontrar. Às vezes, o Espírito Santo usa disputas históricas para permitir a reconciliação.
Quarta boa nova, o que está acontecendo agora entre católicos e anglicanos. Estamos bem posicionados para dizer-lhes, pois a comunidade do Caminho Novo é convidada no Vaticano Anglicano, no coração de Londres, no Lambeth Palace, e lá temos uma fraternidade da nossa comunidade do Caminho Novo, permanentemente colocando-se ao serviço de nossos irmãos anglicanos e partilhando com eles o desejo da unidade finalmente encontrada. A instalação oficial de uma fraternidade da comunidade do Caminho Novo, na qual os membros são luteranos, católicos e anglicanos, numa residência do arcebispo de Canterbury, primaz da comunhão anglicana, é um evento ecumênico sem precedentes. O que significa que fazem 480 anos, depois da separação entre católicos e anglicanos, que um membro da Igreja Católica não morava nesse lugar. Para mim, é como entrar na alegria do Senhor. Por esse projeto, por nós mesmos, por sua igreja, pela unidade dos cristãos. É um convite a abrir meu coração e entrar na alegria do Cristo. Quando eu soube que eu ia viver no Lambeth Palace, eu fiquei muito entusiasmado, especialmente pela ideia de poder rezar no coração de outra igreja que não a minha e de poder rezar pela unidade desta igreja e para a unidade da Igreja Universal. Eu penso que a presença de católicos e de luteranos rezando aqui como membros da comunidade, não como convidados, mas como parte integrante da comunidade, é muito mais do que um sinal ou um símbolo. É uma realidade vivida. A unidade é estabelecida por nós, pelo Cristo. Em Cristo nós somos um. Nós não temos que procurar a unidade, ela está aqui, precisamos vivê-la. Alan, Ayoni, Oliver e Ula, vocês querem ser fiéis para com a confiança depositada em vocês e a responsabilidade que vos é confiada? Nós o queremos com a ajuda de Deus. Cuidarão daqueles a quem servem e com quem oram? Para alguns, se trata de inverter o curso da história de uma forma humilde. Para mim, era algo muito mais pessoal. Estar naquele momento no coro da capela, perto dos 4 membros da comunidade do Caminho Novo, que eu aprendi a conhecer, que são pessoas magníficas, e eu podia ver em seus olhos a qual ponto o que estava acontecendo era importante para eles. Uma entre elas tinha até lágrimas em seus olhos, o que também encheu os meus olhos de lágrimas. Lágrimas que vinham dessa intimidade, que nasce da nossa oração juntos, vivendo juntos esta aventura, se confiando mutuamente, estando próximos uns dos outros. E finalmente, a última boa nova, que é muito importante para mim, porque eu sou católico, eu tenho a impressão de que a Igreja Católica está em plena renovação. E que este Papa tem um carisma extraordinário, uma coragem extraordinária. É realmente necessário que nós acompanhemos em nossas orações, pois com este homem, a Igreja Católica poderá talvez dar os passos que Jesus espera dela, da conversão. Não há possibilidade para Jesus Cristo de encontrar seus 5 dedos da mão se não há nenhuma conversão de todas as nossas igrejas. E é aí que o grupo dos Domba, que trabalhou durante 50 anos nesta abadia, que foi confiada a nós pelos cistercienses, a abadia de Nossa Senhora de Domba, tem feito um trabalho magnífico de oração e reflexão. Assim, podemos dizer que o grupo dos Domba pode definir 4 grandes etapas ou 4 maneiras de se ver a unidade, mas, na verdade, esses são pequenos passos de tomada de consciência. Primeira etapa, a unidade por absorção. Desde muito, os católicos dizem, como filho pródigo, os protestantes devem retornar para a Igreja Matriz, a Igreja Católica. Mas os protestantes dizem, é necessário que a Igreja Católica finalmente se reforme e vamos todos ser reformados. E os ortodoxos sempre dizem, vocês, protestantes, removeram algumas coisas, vocês, católicos, adicionaram algumas coisas, mas nós somos ortodoxos. Então, quando tudo vai voltar à ortodoxia, finalmente seremos uma igreja una.
E, na verdade, há 15 séculos. 15 séculos é muito para 2000 anos. Nós desperdiçamos nosso tempo. Nós não avançamos. E agora progredimos. E é isso que é extraordinário. Nós nos movemos para a frente e há um progresso considerável. Segunda etapa, a unidade como mistério. Na época da Segunda Guerra Mundial, acabamos na prisão. Muitas vezes, pastores luteranos encontraram-se com padres católicos, eles conversaram muito e eles esperavam que eles iriam finalmente trabalhar pela unidade, porque eles sentiram que essa divisão teve um impacto sobre a paz no mundo e que a guerra era, em parte, o resultado de nossas divisões. Em seguida, houve uma grande esperança. Infelizmente, essa esperança foi desapontada, nós não avançamos muito. E então, nesse momento, houve uma famosa expressão do pastor Bogner que falava de muralhas intransponíveis, dizendo que entre nossas igrejas haviam muros intransponíveis. No fundo, nós dizíamos, nós encontraremos a unidade no céu. Como disse com humor um pastor que eu conheço, a grande maioria dos cristãos estão unidos, eles estão no céu. Na verdade, o que é preciso dizer é que, se não acreditamos agora que nesta terra, entre nós, a igreja visível é possível, renunciamos à oração de Jesus. Nós não acreditamos o que ele nos disse, não acreditamos que a oração de Jesus pode ser cumprida. E Jesus, antes de morrer, disse, Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Jesus também morreu para a unidade visível do corpo de Cristo. Não façamos que sua morte seja em vão. Nós acreditamos, queremos acreditar que ela será cumprida. Terceira etapa, a unidade plural. Então agora há uma terceira maneira de ver as coisas, falando sobre a unidade plural. E alguns dizem devemos tomar-nos como nós somos. E assim, temos uma soma um pouco vaga, um pouco confusa, em que todas as igrejas são combinadas e então nos damos bem. Somos cristãos, então se queremos ir na parte da manhã em uma celebração ortodoxa, a gente vai. Se à noite preferimos uma grande reunião da renovação carismática ou dos evangélicos, a gente vai, e assim por diante. E muitos jovens estão lá para dizer, bem, aqui nós nos aceitamos assim como nós somos. Nós somos todos cristãos, tanto como protestantes, evangélicos, católicos, luteranos, etc. Mas nessa mistura podemos dizer que há algo um pouco ambíguo. Não seria essa a unidade barata? É realmente a unidade que Jesus queria? Esta é a pergunta que pode surgir. Quarta etapa, a unidade pela conversão das igrejas. É onde o trabalho do grupo dos Domba é magnífico e vai muito bem com essa teoria evolucionista de Teilhard de Chardin, e é lá que há uma coerência extraordinária. A solução é que cada uma de nossas igrejas se converta. Uma palavra grega, a metanoia, a conversão de igrejas. É necessário que nossos irmãos protestantes reformados sejam mais cristãos. É necessário que os ortodoxos sejam mais cristãos. É necessário que os católicos sejam mais cristãos. Precisamos estar mais perto de Cristo. E se nós nos aproximamos de Cristo realmente, então vai acontecer o que está acontecendo agora. A palavra desse mês está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Oremos por nossa própria conversão e a de nossas igrejas, a fim de que, nos aproximando do Cristo, nós possamos superar nossas divisões e nos encontrar como irmãos. Que o Senhor nos permita crer nesse milagre da unidade e nos mostre como nos engajar para que ele se realize.